Mateus capítulo 13, versículo 44. Vamos ler o versículo 44, que é uma palavra bastante conhecida de vocês, mas é a palavra que Deus colocou no meu coração. A parábola, ou as parábolas do tesouro escondido, da pérola e da rede. A gente só vai falar ligeiramente do tesouro escondido. Diz assim o versículo 44, de 13 de Mateus. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele, vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Amém? Levanta a sua mão ou a sua Bíblia. Fechem os teus olhos e orem dizendo assim: meu Deus, aqui está a palavra do Senhor. Senhor, fala neste momento ao meu coração, pois eu preciso ouvir a palavra do Senhor. E sei que a palavra do Senhor é santa e fiel, poderosa, inerrante, infalível e é digna da minha aceitação. Senhor, o meu coração está aberto para a sua palavra. Amém. Amém. Pode tomar o seu assento, desocupem as suas mãos, batam palmas e glorifiquem a Jesus. Glória a Deus. A parábola de Jesus é colocada aqui em termos tão simples que qualquer pessoa será capaz de entender. Jesus sempre ensinou aos discípulos de várias maneiras. E ele tinha o costume de muitas vezes ensiná-los através de parábolas, através de comparações, simbologias e etc. E aqui Jesus falou de um homem. Este homem, ele descobre um tesouro em um campo. E quando ele descobre aquele tesouro que estava escondido naquele campo, ele percebe a grandiosidade daquele tesouro, percebe o valor incalculável daquele tesouro. Este homem vai e desfaz de tudo aquilo que ele tinha e compra aquele campo, adquirindo aquele tesouro. Prezados irmãos, tesouro consiste em volumosa riqueza, dinheiro, ouro, prata ou inúmeros outros bens que uma pessoa possua. O reino de Deus aqui é comparado a um tesouro de grande valor. E o interesse de encontrá-lo deve estar acima de qualquer coisa. Pois na parábola Jesus está dizendo que o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido, que este homem descobre, desfaz daquilo que ele tem, adquirindo aquele tesouro. A palavra está falando de um campo
trata-se certamente do mundo habitado, ao qual Jesus veio salvar. Em João 3,16, a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira, e você já sabe o resto. Mundo, prezados irmãos, refere-se ao mundo social, ou seja, a sociedade em geral. E não somente um povo, não somente uma tribo, não somente uma nação. Deus amou o mundo de tal maneira. Significa dizer que Ele amou toda a humanidade. Significa dizer que o plano de salvação foi para toda a humanidade. Independente de idade, de cor, de religião, de sexo, de profissão ou de posição social. Deus não faz acepção de pessoas, Ele veio para salvar a todos. O plano de salvação, nele Deus incluiu toda a humanidade. Toda a humanidade foi incluída no plano de salvação. No livro do profeta Isaías, o profeta messiânico, no capítulo 55, a palavra diz: eis que todo povo é convidado a procurar a salvação do Senhor. E ali diz mais a palavra: ó vós que tendes sedes, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde e comprai. Sim, vinde e comprai vinho e leite. O profeta messiânico está falando sobre a obra da redenção, sobre o plano da redenção, e cerca de 732 anos antes de Jesus executar o plano de salvação, ele já estava falando que toda a humanidade está incluída no plano de salvação. Aleluia, glória a Deus. A palavra está dizendo que este homem do capítulo 13, do versículo 44, ele achou um tesouro. E ele desfez de tudo o que ele tinha para adquirir aquele tesouro. Este homem, prezados irmãos, representa o pecador que encontra Jesus Cristo, que é o maior tesouro que alguém pode descobrir. Aleluia. Jesus é mais importante do que o dinheiro. Ele é mais importante do que o ouro, ele é mais importante do que a prata ou qualquer bem material. Ele é o tesouro de maior valor. Aleluia. Nós temos na Bíblia Sagrada exemplos de homens que encontraram este tesouro, que descobriram este tesouro, e semelhante a exemplo do homem da parábola de Jesus, deixaram tudo para adquirir este tesouro. Vemos o apóstolo Paulo. Quem era o apóstolo Paulo? Era Saulo de Tarso. E quem era Saulo de Tarso? Era um homem da lei, formado, doutor, formado aos pés de Gamaliel. Um homem que tinha conhecimento das leis e aplicava as leis. Um homem que perseguia aqueles que glorificavam o nome de Jesus. Um homem que perseguia a igreja de Deus. Mas teve um dia que Saulo de Tarso, recebendo
a autorização das autoridades para ir a Jerusalém, a fim de perseguir a igreja de Deus. No caminho para Jerusalém, Deus se revela a ele. Ele é cercado por um resplendor de glória, e ele cai do seu cavalo. E a voz desse tesouro, que até então estava escondido para ele, dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele dizia: quem és tu, Senhor? E esse tesouro dizia: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Aleluia, glória a Deus. Foi ali que Saulo de Tarso descobriu esse tesouro. E quando ele descobre esse tesouro, ele deixa tudo para adquiri-lo. Em Filipenses capítulo 3, versículo 7 ao versículo 8, ele diz da seguinte maneira: o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo, pelo qual sofri a perda de muitas coisas, e as considero como esterco para ganhar a Cristo. Oh, aleluia! Se você pode glorificar o nome de Jesus, levanta a mão e glorifique a Ele. Quando Paulo descobriu esse tesouro, ele entendeu e compreendeu que esse tesouro é mais importante do que a lei que ele guardava e aplicava. Ele disse: esse tesouro é mais importante do que a justiça da lei. É assim comigo e com você. Quando nós descobrimos este tesouro, o mundo passa a não ter valor para nós. Quando eu digo mundo, não estou referindo ao globo terrestre, ao mundo que Deus criou, estou referindo às influências mundanas. Quando nós descobrimos este tesouro e aceitamos e adquirimos este tesouro, carnaval para nós é esterco, o pecado é esterco, a vida errônea é esterco. Oh, nós temos a excelência do conhecimento de Jesus Cristo, aleluia! Por isso Paulo disse: o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quando o pecador descobre este tesouro e aceita este tesouro e adquire este tesouro, ele não tem dificuldade em abandonar o mundanismo, ou seja, o sistema mundanizado, governado e chefiado por Satanás. A pessoa não é mais dominada pelo mundo, pelo pecado, pelo erro, pela imoralidade. Ela é guiada por Jesus, ela é guardada por Jesus, ela é submissa ao Senhor. No versículo 18 do capítulo 4 de Mateus, nós vemos mais dois homens que descobriram este tesouro e deixaram tudo para adquirir este tesouro. Pedro e André. Mateus capítulo 4, versículo 18. Pedro e André eram trabalhadores, tinham a profissão de pescar. E eram profissionais na pescaria. Estavam trabalhando no mar da Galileia.
De repente aparece Jesus, este tesouro de incalculável valor, e faz o convite dizendo: segue-me. E a Bíblia diz que imediatamente Pedro e André deixaram o seu ofício, deixaram tudo e seguiram ele, reconhecendo que ele é um tesouro de um valor incalculável. Quero adquiri-lo, quero segui-lo, quero estar com ele, quero. Aleluia, glória a Deus. Quando descobrimos este tesouro, abandonamos o pecado, abandonamos o preconceito, abandonamos a incredulidade, abandonamos o mundanismo, abandonamos a imoralidade, abandonamos o adultério, abandonamos a prostituição. Quando conhecemos este tesouro e abraçamos ele e recebemos ele, aí nós passamos a ter a certeza da salvação, porque o Espírito de Deus comunica conosco que nós somos salvos. Aleluia. Mateus capítulo 4, versículo 22. Em Mateus capítulo 4, versículo 22, ali nós vemos mais dois que, ao descobrir este tesouro, deixaram tudo para segui-lo, para adquiri-lo. Tiago e João. No versículo 22 do capítulo 4 de Mateus, procederam da mesma maneira. A Bíblia diz que eles deixaram imediatamente tudo para seguir a Cristo. Este tesouro de valor incalculável. Em Lucas capítulo 5, versículo 27, ali estava um homem por nome Levi, que é o mesmo Mateus. Este homem era publicano, tinha um cargo elevadíssimo na sociedade. Ele cobrava impostos dos judeus e repassava para os romanos, e retinha parte do dinheiro. Então ele era muito rico, e ele estava trabalhando na sua alfândega, na sua recebedoria. E a Bíblia diz no versículo 27 do capítulo 5 de Lucas, que Jesus Cristo, este tesouro de valor incalculável, estava passando em frente o escritório dele. Jesus deu uma meia parada e disse: ei, segue-me. Levi olhou e descobriu que era o tesouro de valor incalculável, e a Bíblia diz que ele deixou tudo, deixou o seu ofício, deixou tudo o que ele fazia e correu para seguir Jesus, adquirindo este tesouro. Em Lucas no capítulo 19, Zaqueu ouve falar deste tesouro. Zaqueu só ouvia falar dele. Zaqueu também era um publicano, um homem da lei, que cobrava os impostos dos judeus e repassava aos romanos. Por isso ele era odiado pelos seus patrícios, porque ele havia ingressado no império e era cobrador de impostos. Era um homem rico também. Ouvia falar de Jesus, esse tesouro de valor incalculável. Zaqueu colocou no seu coração desejo de conhecer Jesus. Quero descobrir quem é ele. Quero descobrir se ele é tudo isso que fala. Quero descobrir se realmente ele é bom.
e foi ao encontro de Jesus e descobre Jesus. Você conhece a história. Ele estava em cima da árvore para ver Jesus. Jesus para debaixo, manda que ele desce, abraça Jesus, recebe Jesus gostoso. Era um homem muito rico, um homem milionário. Ele leva Jesus para a casa dele e ele descobre que Jesus é o tesouro de valor incalculável. Ele passa a entender que aquele tesouro que estava na sua casa, que ele acabara de descobrir, é muito mais valioso do que todo o dinheiro dele, é muito mais valioso do que o ofício dele, é muito mais valioso do que os bens que ele adquiriu, é muito mais valioso do que tudo aquilo que ele havia adquirido. E ele então disse para Jesus: Senhor, o Senhor é muito mais do que eu imaginei. Eu estou disposto a dar os meus bens, pegar a metade dos meus bens e repartir com os pobres. E se eu defraudei alguém, roubei de alguém, cobrei alguma coisa a mais, eu estou pronto para devolver 4 vezes mais. Jesus exclamou dizendo: hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Aleluia, glória a Deus. A salvação havia chegado na casa de Zaqueu. Em Atos capítulo 8, versículo 35. Atos capítulo 8, versículo 35. Quem é que nós vemos ali? Ali o texto fala de um homem. E o texto chama ele de eunuco. Quem era aquele eunuco? Aquele homem, ele estava em Jerusalém. Ele veio da Etiópia. Viajou cerca de 1.500 quilômetros da Etiópia a Jerusalém, procurando Deus. Ele queria uma forma de encontrar Deus, de adorar Deus, e foi procurar Deus em Jerusalém, nos templos em Jerusalém. Mas chegando nas sinagogas dos judeus, ele não encontrou Deus, pois o formalismo dos judeus não tinham nada para oferecê-lo. Ele foi com fome e estava voltando com fome. Ele foi com sede e estava voltando com sede. Ele foi à procura de Deus, mas estava voltando sem Deus. Quem era ele? Ele era um alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha dos etíopes, chamada Candace. Depois de viajar 1.500 quilômetros da Etiópia a Jerusalém à procura de Deus e não encontrar absolutamente nada nas ministrações dos chefes de sinagogas em Jerusalém, ele entrou no seu carro e estava regressando, decepcionado, porque foi buscar Deus e não achou Deus. Foi buscar o tesouro e não achou o tesouro no formalismo dos judeus. Na estrada que fica entre Jerusalém e Gaza, uma estrada deserta, este moço, alto funcionário, tesoureiro e administrador das finanças da rainha dos etíopes, chamada Candace, ele para o seu carro naquela estrada deserta e está ali decepcionado. Mas ele tinha na sua mão um exemplar do livro do profeta Isaías. E ele abre aquele exemplar do livro do profeta Isaías e estava lendo.
E o texto que ele estava lendo era exatamente aquela profecia do profeta Isaías, quando Isaías fala acerca de Cristo Jesus, este tesouro de incalculável valor. Ali diz que como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro e como cordeiro perante os seus tosquiadores. Ali fala sobre o sofrimento e a morte do Messias. Mas esse moço não entendia absolutamente nada. Ele estava parado numa estrada deserta. Filipe estava num trabalho de evangelização e avivamento na cidade de Samaria, onde ele havia pregado, e o povo de Samaria havia se convertido e havia recebido o Espírito Santo. Em meio àquele avivamento em Samaria, o Espírito de Deus veio a Filipe e disse para Filipe: Filipe, desce para a estrada que fica entre Jerusalém e Gaza, que está deserta. Mas o Espírito de Deus não revelou a Filipe o que ele esperava naquela estrada deserta. Filipe não sabia o que ele ia fazer num lugar deserto, numa estrada deserta, que era até um lugar perigoso. Mas ele, na qualidade de pregoeiro da justiça, ele não questionou com Deus. Ele desce para a estrada que fica entre Jerusalém e Gaza. E quando ele chega naquele lugar deserto, ao longe ele viu um carro parado. E quando ele observa, era carro de um oficial. Ele foi chegando. E o carro estava parado. Era carro de um oficial. Jamais ele imaginava que num lugar deserto ele ia encontrar com um oficial da Etiópia. E ele olha dentro do carro, o moço está intertido com o exemplar do profeta Isaías. Aquilo despertou uma curiosidade no pregador, e Filipe perguntou para ele: ei, você entende o que lê? E ele olha para Filipe e diz: como é que eu vou entender se ninguém me explicou? Se você quer saber, eu vim da Etiópia, viajei 1.500 quilômetros, vim a Jerusalém para buscar Deus, não encontrei Deus, não achei Deus, queria adorar Deus, não achei uma forma de adorar Deus, não encontrei nada nas sinagogas dos judeus, agora eu estou voltando decepcionado e não estou entendendo absolutamente nada do que leio no exemplar do profeta Isaías. E Filipe disse: moço, isso aí fala acerca de Jesus, a quem você procura. E ele disse: então entra dentro deste carro e me explica, prega para mim. Foi naquele momento que Filipe entrou no carro e começou a explicar para aquele oficial o plano de salvação. Aquele alto oficial da Etiópia não conseguiu resistir à exposição do plano de salvação executado por Jesus Cristo, elaborado por Deus, e diante da pregação de Filipe, ele confirmou a sua fé, aceitou Jesus como Salvador, foi batizado, prosseguiu o seu caminho, diz a Bíblia, regozijando na presença de Deus por ter encontrado o tesouro. Declama lava xandarai, aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Quando Filipe pregou para ele, ele disse: era isto que eu estava procurando, era isto que eu queria saber, eu queria descobrir este tesouro, eu sabia que havia um tesouro escondido e eu estava à procura deste tesouro. E ele abraça Jesus, ele é batizado e ele segue para a Etiópia,
diz a Bíblia, regozijando. E chegando lá na Etiópia, ele proclamou a palavra, dizendo: eu descobri um tesouro de incalculável valor, e esse tesouro é Jesus. Oriande clama lá baixandarai, aleluia. Deus fala através do ministério do profeta Jeremias. E Deus fala da seguinte maneira: não se gloria o sábio na sua sabedoria, nem se gloria o forte na sua força, nem se gloria o rico na sua riqueza, mas o que se gloria, glorie-se nisto, em conhecer eu, o Senhor Deus. Aleluia, oh aleluia, oh glória a Deus. Quem glorifica o Senhor porque você o conhece? Levanta a mão e dê glória. Aleluia, glória a Deus. O que adianta o sábio se gloriar na sua sabedoria? O que adianta o forte se gloriar na sua força? O que adianta o rico se gloriar na sua riqueza, se não tem Jesus, esse tesouro de maior valor? Se alguém tem de se gloriar, disse Deus, glorie-se em me conhecer. Somente Cristo satisfaz os anseios da alma humana. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. Palavras do salmista. Quando o pecador vem a Cristo, irmãos, aceitando como Salvador, recebe como herança toda a riqueza do reino de Deus. Pois ele recebe Cristo, e Cristo é o tesouro de valor incalculável. Cristo é o tesouro que permanece. As riquezas do mundo são perecíveis. Cristo é a riqueza eterna. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o nosso conselheiro. Ele é o príncipe da paz. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Oh, ele é aquele que era, ele é aquele que é, ele é aquele que há de vir. E se você não quiser aceitá-lo, você pode até não aceitá-lo, mas um dia você terá de estar diante dele no juízo final, e você vai ter de dizer para ele: eu ouvi falar de ti, mas não acreditei. Outros vão ter de dizer: eu ouvi falar de ti, mas eu preferi o mundo. Eu ouvi falar de ti, mas eu preferi o pecado. Eu não quis te aceitar. E agora? E ele vai dizer: eu não posso fazer nada por você agora. Agora é hora de exercer o juízo. 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 O homem sempre busca riqueza, poder e fama. Jesus ensinou nesta parábola do texto em foco que a alegria do homem, Jesus mostrou aqui a alegria daquele homem ao descobrir o tesouro. Ele é o tesouro que preenche o coração vazio e pobre da riqueza de Deus. Quando temos Cristo, possuímos tudo o que precisamos para sermos felizes. Aleluia! Tenha Jesus na sua vida, tenha Jesus na sua casa, tenha Jesus no seu coração. Receba Jesus Cristo na sua vida hoje. Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa, suas finanças, seus negócios.
e que você não coloque nada acima dele, porque ele é o tesouro de valor incalculável. Oh, aleluia! Pode glorificar o nome dele. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Coloca a mão na altura do seu coração, curve a cabeça e diga assim: Jesus, obrigado, pois o Senhor se revelou a mim e eu descobri que o Senhor é o tesouro de valor incalculável. Obrigado, Senhor, por existir na minha vida. Amém. Pode louvar a Ele outra vez.